Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para continuar o, o estudo que temos feito sobre a carta de Paulo aos Romanos e nessa terceira parte que coube a mim e a partir de domingo que vem, seguindo os capítulos 9 em diante, como já pudemos dizer anteriormente, a Silvana assumirá a condução da classe, não é? Nos dirigindo nas reflexões sobre esses capítulos finais. Né? Antes queremos então orar. Pai, nós agradecemos por tudo que pôde ser realizado até agora. Pedimos, Pai, que a cada momento o Senhor esteja aperfeiçoando, Senhor, santificando-nos, ó Deus, continuando, completando a boa obra que o Senhor iniciou em nós, em cada um de nós, por Tua misericórdia e graça. E, ó Deus, agradecemos, pedimos a Tua sabedoria para que possamos levar a bom termo este estudo com os nossos irmãos. Oramos e agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós no estudo passado falamos e conversamos com os irmãos sobre o capítulo 5, né? O capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. E aí pudemos fechar com o trecho do capítulo 5, do versículo 12 ao 21, quando Paulo vai trazer à nossa memória a figura de Adão como cabeça da velha humanidade, da humanidade que existiu e existia e existe, né? Infelizmente, na vida de muitos que não aceitaram a Jesus, que vive, então, sob a lei do pecado e da morte. E, em contrapartida, ele vai nos apresentar Jesus, não é? Que vai ser o cabeça da nova humanidade, não é? E agora um povo, uma nação, né? Como diz Pedro, né? Um povo, uma raça eleita, um povo escolhido, separado, né? E que agora vive os benefícios da justiça de Deus. Bem, agora caminhando para essa última parte que coube a nós desenvolvermos, né? Vamos trabalhar o capítulo 6, o 7 e o 8. Não sem antes de comentar que Paulo, né, ele, nesses capítulos, ele apresenta um conteúdo de uma forma que o Wesley vai observar que o resumo, né, a substância, vamos dizer, a substância, o conteúdo desses capítulos giram realmente em torno da, da afirmativa de que temos paz, né? Temos esperança, temos amor, temos o poder sobre o pecado. Então Wesley, a respeito desses capítulos escritos por Paulo em sua carta aos Romanos, Wesley observa que justamente aquela paz, né, que é colocada logo na introdução do capítulo 5, né, justificados, pois temos paz com Deus, né? E que o Wesley complementa que nós temos também o amor, temos a esperança, temos o poder para vencer o pecado, né? O Wesley observa que esse justamente é o conteúdo que vai dominar todos esses capítulos agora que nós estamos vendo. Já iniciamos domingo passado, né? Que é o capítulo 5 e agora o capítulo 6, o 7 e o 8. Assim é que Caldwell, né, nos seus comentários na Bíblia anotada, ele vai dizer que o capítulo 6 vai nos apresentar os princípios da santificação. Enquanto que no capítulo 7, Paulo nos apresenta uma prática
da santificação. E no capítulo 8, ele diz que Paulo nos apresenta o poder da santificação, que eu, particularmente, digo para vocês, está na ação, no reinado do Espírito Santo, né, do domínio do Espírito Santo sobre a nossa vida. Né? Então vejamos então o capítulo 6. Né? O capítulo 6 é assim, Paulo introduz com uma pergunta. Ele diz assim, capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Né? Então, é uma pergunta que ele faz mesmo, provocando, mas que, na verdade, os seus opositores, os opositores de Paulo, que queriam desacreditá-lo perante a comunidade da fé, né? Perante os demais, faziam, porque na medida que Paulo defendia a fé e a graça, não é, para a nossa justificação, o dom gratuito de Deus, então eles faziam essa pergunta. Então, se é assim de fato, então nós devemos continuar pecando, né? Porque vamos pecar, né? Porque se eu pecar, Deus me perdoa, porque Jesus já pagou o preço e eu vivo debaixo da graça, não vivo debaixo da lei do pecado e da morte. Então, se eu pecar, Deus me perdoa. Isso, na verdade, vem do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, o diabo, não é? Da mesma forma como ele fez com Eva lá no jardim do Éden, quando ele sussurra aos ouvidos de Eva, né? Eva, por que você não vai comer do fruto? Ele diz assim, é assim que Deus disse? Né? É assim, Eva, que Deus disse para você não comer? É isso mesmo? Quer dizer, ele coloca questionamentos, dúvidas no nosso coração, para as quais nós temos que estar atentos, né? Para essas investidas do inimigo, atentos a todo momento, porque ele investe mesmo, né? E contra nós, né? E Paulo, no versículo 2, ele vai dizer: de modo nenhum continuar a pecar, porque estamos na graça, né? E em outro lugar, em outro momento no texto, Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então alguém diria: então vamos pecar bastante, porque quanto mais pecar, mais abundante será a graça de Deus. Isso é quase que, vamos dizer, um sofisma, né? Baseado numa verdade para vivermos uma mentira, né? Para provar, buscar comprovar uma mentira. Isso é diabólico, é satânico, né? Paulo então vai falar, justificando essa sua fala, né, na unidade que nós temos com Cristo. E aí, no versículo 1 ao 4 do capítulo 6, justamente, Paulo vai estar nos dizendo de nossa união com Cristo, que é a doutrina da nossa união com Cristo. Vejam bem, meus irmãos, essa união nossa com Cristo é união na sua morte e na sua ressurreição desde agora. Por isso o batismo, o sinal do batismo, justamente esse sinal exterior, é de uma graça interior, de um fato interno que se dá, que é a nossa morte para o pecado, a morte do velho homem, né? Que então é sepultado, representado ali nas águas do batismo, né? E na nossa ressurreição, não é? Saindo então da água para uma nova vida com Jesus. Então, nesse momento,
Paulo está dizendo, a partir de agora estamos unidos com Cristo na sua morte e ressurreição. Então não pode se admitir que vamos continuar pecando, não é? Declaradamente, não é? De jeito nenhum. Ele fala, de modo nenhum. Não é? O versículo 5 do capítulo 6 diz assim: unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também na semelhança de sua ressurreição. Né? Então, é isso que estamos dizendo. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Aqui, no sentido espiritual, de uma nova vida, de um nascido de novo, agora sendo alvo da ação do Espírito Santo, não é? Nos convencendo, nos conduzindo, nos orientando. Né? Wesley vai dizer assim: mortos para o pecado, livres tanto da sua culpa como do seu poder. Não é? Então, meus irmãos, é algo que precisa estar muito claro, evidente na nossa mente. Não é? E no versículo 22, Paulo coloca assim, estamos no capítulo 6, certo? Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Meus irmãos, eu gostaria também, eu acho importante, de abrir esse parênteses, citando João em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 1. E ele diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos a Jesus junto ao Pai, não é? Então, ele nos apresenta, vejam bem, meus irmãos, que fique claro que então, a partir, nós estamos sendo ali gerados uma nova geração no Espírito de Deus, não é? Como diz o texto bíblico, não mais agora gerados pela vontade da carne, mas gerados pela vontade do Espírito. Bom, seguindo aqui o capítulo 7 agora, né? A sua mensagem vai falar também da santificação, né? Da santificação, mas uma prática, não é? Uma prática dessa santificação. Vai dando continuidade, então, a essas reflexões sobre o processo de santificação, né? Santificação esta que vem como uma consequência daqueles que foram libertados do pecado, mortos e ressuscitados, ressurretos em Cristo. Estamos falando espiritualmente, meus irmãos, e produzindo agora os frutos para a vida eterna. Os frutos, aliás, o fruto do Espírito Santo, que também Paulo descreve em suas cartas, não é? Não vamos ser reconhecidos pelos dons ou por nossas obras, mas pelos frutos que nós damos, né? Em meio a essas obras, que muitas pessoas até têm obras, né? Mas fazem debaixo da lei, né? Da lei do pecado e da morte, mas agora feitos numa nova ordem, não é? Sob a liberdade do Espírito, não é? Agora não mais circuncisos no corpo, mas circuncisos no coração, não é? É uma lei inscrita agora no nosso coração, não em pedras, né? Como diz o próprio texto bíblico. Ainda falando sobre o capítulo 7, Stott ele diz que se nós quisermos procurar uma aplicação legítima
do capítulo 7 de Paulo para os dias de hoje, né, ele considera que dos versículos 4 ao 6, né, ele considera que esse texto é crucial. Ele diz, né, eu fui procurar no dicionário, né, esses versículos são cruciais, eles são decisivos, eles são determinantes, não é? Vejo então, capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Não é? Aqui então Stott, né, ele comenta que esses versículos são cruciais, são decisivos para que a gente os aplique nos dias de hoje, né? Na verdade, então ele está fazendo um contraste entre as duas alianças, a antiga aliança, que era na forma da lei, a lei mosaica do Antigo Testamento, e agora a lei do novo modo de vida no Espírito, ou do Espírito habitando em nós. Né? No versículo 6, né, que nós lemos, fala agora, porém, libertados do pecado, né? De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade, né, da lei. É interessante que o Wesley vai fazer um comentário, né, a respeito desse texto, porque aqui mesmo no capítulo 7, no início, Paulo usa a metáfora do casamento. E ele diz assim: é como que uma mulher casada fica viúva, né? O seu marido morre. Então ela está agora livre para casar-se de novo com uma nova pessoa, com um novo marido. Então ele diz assim: nós estávamos casados com a lei, mas agora com a morte da lei em Cristo Jesus, né? Pelo sangue, pela nova aliança. Então nós somos livres agora para estarmos casados com Cristo. E a respeito disso, o Wesley, ele faz um complemento, né? Ele diz assim: estávamos sujeitos ao nosso antigo marido. Né? Que marido era esse? Era a lei, né? A saber, a lei. De modo que agora não. Agora servimos em uma nova e espiritual maneira, e não de uma maneira pobre, literal, letra escrita, não é? E externa, como diz o próprio texto. A letra mata, o espírito é que vivifica. Então, é uma nova ordem a partir de Jesus Cristo, o cabeça, né? O segundo Adão, cabeça de uma nova comunidade, de uma nova humanidade. Stott ele vai complementar, né? Na velha ordem, nós estávamos casados com a lei, éramos controlados pela carne, enquanto que como membros dessa nova ordem, a que estamos falando, né? Estamos casados com o Cristo ressuscitado, ressurreto. Fomos libertados da lei e produzimos agora frutos para Deus no Espírito, que eu digo, no Espírito de Deus habitando em nós. Os frutos são dele, os frutos não são nossos, meus irmãos.
Isso é muito importante, né? Inclusive, Stott nos exorta para que nós não retrocedamos, não incorramos no erro de cairmos novamente sob a lei do pecado, sob a lei da morte. Então, cristãos que, embora revificados, né? Eles revivificados, o termo difícil, não é? Revivificados, embora tenham sido, não é? Salvos por Jesus, querem novamente estar vivendo de acordo com a velha aliança, não é? E não em novidade de vida, né? Mas se escravizando novamente à lei, em sujeição ao pecado que habita em nós. Mas Deus nos quer cristãos da nova aliança, não é? Da nova aliança, tendo morrido e ressuscitados com Cristo, né? Como dissemos há pouco, agora unidos com Cristo por sua morte e ressurreição. Deus nos quer assim e não agora vivemos novamente sob a escravidão da lei e do pecado e da morte. Meus irmãos, nós estamos falando de coisas profundamente espirituais. Eu faço um parênteses. A palavra nos diz: coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Por isso diz a letra mata. Mas nós temos que no espírito buscar a verdade e a voz de Deus. Paulo vai fechar o capítulo 7 com o versículo 24 e 25, bem conhecidos de nós, né? Ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí ele já responde a pergunta, não é? Porque ele coloca essas duas faces, essas duas alianças, não é? Das quais nós estamos falando até agora, né? Ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, lá no versículo 25, na sua parte A. Então, ele, ao mesmo tempo que coloca a fragilidade da lei, não é? A incapacidade da lei em nos salvar do pecado, mas apenas apontar para nós o pecado em nós, não é? Ele logo, em contrapartida, nos apresenta a solução que Deus deu para a sua justiça. A justiça de Deus concretizada na pessoa de Jesus Cristo, né? E assim, meus irmãos, nós queríamos também estar introduzindo o último capítulo para hoje, que é o capítulo 8. É interessante, então, o capítulo 7. Paulo apresenta assim a fragilidade da lei, né? E ele vai falar mesmo justamente muito, né? E só mesmo num dos versículos lá do capítulo 7 que ele vai citar a pessoa do Espírito Santo, né? Mas no capítulo 8, em contrapartida, ele vai já nos primeiros 27 versículos fazer referências à pessoa, à ação, né, poderosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, não é? E não é à toa que ele termina o capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, porque se dependesse da lei, nós seríamos desventurados, seríamos desgraçados pela lei, ninguém poderá ser salvo. Então há um contraste, né? Um contraste que é essencial, né? Entre a fragilidade da lei vista do capítulo 7 e agora o poder do Espírito Santo, não é? Para a salvação, para a santificação, para a concretização, não é? Dessa nova geração em Cristo, né? A partir do momento em que nós morremos com Ele, né? E ressuscitamos com Ele, e o que é sinalizado no sacramento do batismo.
Stott vai dizer então, portanto, a propósito disso, né? Ao pecado que habita em nós e que é a razão pela qual a lei é incapaz de nos ajudar em nossa luta moral, Paulo vai contrapor o espírito que habita agora em nós, né? Se o pecado habita em nós, agora nessa nova ordem, o Espírito de Deus habita em nós, por isso podemos dizer mortos para o pecado, né? Então, esse Espírito, além de libertar-nos da lei do pecado e da morte, conforme diz o capítulo 8, versículo 2, é também a garantia da nossa ressurreição naquele dia final e da nossa eterna glória ao final de tudo, não é? No grande dia do Senhor. Meus irmãos, estamos caminhando para a conclusão, né? Deve ficar claro para nós que a vida cristã constitui-se essencialmente na vida no Espírito de Deus. Quer dizer, aquela vida que é orientada, enriquecida, sustentada, conduzida pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, o verdadeiro discipulado cristão seria inconcebível, ou melhor, impossível, insustentável. Não é verdade? Neste corpo seríamos incapazes. É somente pelo Espírito Santo. Para concluir, meus irmãos, Caldwell, ele na sua Bíblia anotada, ele coloca, né, são colocadas assim, as diferentes denominações que são dadas no contexto de Paulo, da carta, né, os nomes de acordo com a vida que Deus dá e oferece e elabora no espírito do crente, né? Daquele que aceitou Jesus. E assim ele apresenta um dos títulos das partes da carta aos Romanos, né? Ele coloca a vida emancipada, eu diria, a vida liberta, né? Ou libertada. Né? E isso fica claro no versículo 1 do capítulo 8, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, né? Somos livres, né? Não são as regras, não são os rituais, não são os mantras, mas é o Espírito de Deus em nós, nos doado por causa da graça, não é? Como Jesus disse, não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o Espírito Santo. O outro nome que Calder vai considerar é uma vida exaltada. E isso está lá no versículo 15. Né? Exaltada não é uma vida vaidosa, orgulhosa, é uma vida que foi exaltada por Deus. E o versículo 15 diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, que significa Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós fomos exaltados, nós éramos humilhados, agora nós somos exaltados, fomos elevados à posição de filhos de Deus. Podemos chamar Deus de Pai e somos
herdeiros com Cristo, somos co-herdeiros com Cristo, né? Com Cristo, né? Como se tivéssemos nos tornado irmãos de Jesus, né? Filhos de Deus, como Jesus, né? Então fomos exaltados, fomos exaltados. O outro título que Caldwell anota é a vida esperançosa, não é? O crente não pode ter uma vida desesperada, quer dizer, sem esperança, mas ele tem uma vida que se renova também na esperança, né? Nós não somos daqueles que não caem, mas somos daqueles que caem, mas se levantam, né? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, né, vem logo pela manhã. Não é? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Então nós temos uma vida esperançosa, e nós vamos ver lá no versículo 18 do capítulo 8, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós, não é? Então, nós temos esperança de que mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova. E por fim, Paulo, né, na sua carta, no contexto, e Caldwell ressalta que é uma vida, vejamos aqui, uma vida, desculpe a demora, uma vida exultante, Vê novamente, não uma vida cheia de orgulho, mas uma vida jubilosa. Nós já até comentamos um pouco disso anteriormente, né? Mas como diz aqui no versículo 31 do capítulo 8, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só uma vida exultante pode dizer uma coisa dessa. Ou, se podemos dizer algo assim, nós temos que exultar no nosso espírito, não é? Diante de tudo, nós podemos dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? Mais ainda, não é? Reforçando esse título para a vida exultante. É o versículo 33 e o 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está vivo e intercede junto a Deus por nós, como nós também já pudemos ler na carta aos Hebreus, não é? Fomos prosseguindo, né? No versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor? Quem poderá nos separar do amor de Deus, né? Finalmente, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Então, somos exultantes porque nos sentimos vitoriosos. Que Deus nos abençoe. A próxima aula, se Deus quiser, será conduzida pela nossa irmã Silvana, e nós estaremos crescendo dia a dia mais e mais ao redor da palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.